Ganha até 250 euros em free bets. ESC-Online é outro campeonato. Ora, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um Mercado Record, sexta-feira, 14 de julho, edição da manhã. Vamos já começar a olhar para as notícias do dia do mercado de transferências, muita coisa já no Record de hoje. Nuno Martins, bom dia, um gosto de estar aqui contigo também, editor da secção Benfica, e Benfica temos muita coisa, Nuno, porque o Benfica está no estágio em Inglaterra, está a preparar a temporada, assim como os outros clubes, mas está também no mercado. E no caso, por exemplo, de Bento, que temos falado dele aqui também muitas vezes, esta viagem de Rui Pedro Brás ao Brasil quer dizer o quê, Nuno? Que é o agora ou nunca, ou fecha a transferência, ou o Benfica parte para outra opção para a baliza? Bom dia, David. Quem nos acompanha em casa ou do outro lado. Sim, eu penso que esta viagem é a derradeira ofensiva do Benfica para tentar garantir o guarda-redes do Atlético Paranaense. É um alvo, é o guarda-redes desejado pelo Benfica para rivalizar com Vlaco Dimos pelo lugar entre os postos. O clube brasileiro tem feito valer a sua posição, tem sido intransigente neste processo. O Benfica já fez duas propostas, a fazer fé nas declarações dos responsáveis do clube de Curitiba. O Benfica ainda está longe desses números. Ainda hoje temos declarações do diretor executivo Alexandre Matos a dizer que a proposta do Benfica, a última proposta do Benfica, é irrelevante e que não pretende... Eu vou colocar aqui essas declarações, Nuno, até Sim, porque força. Dá a sensação que é a postura de clube vendedor, obviamente, no sentido em que, como quem diz, nós não precisamos de vender, portanto, se querem o jogador, toca a subir a parada, não é? Claro. Deixa-me recordar, David, que o Atlético vendeu Vitor Roque ao Barcelona, portanto estará nesta altura um pouco mais desafogado de dinheiro, não é? Pois, embora sabendo que o Barcelona às vezes as questões financeiras, mas com às vezes dificuldades em inscrever jogadores, mas a verdade é que essa transferência aconteceu eu creio que foram 30 milhões de euros. 30, sim, mais 31. Pronto, mais 31 por objetivos. Sim, é uma exatamente. venda muito alta e, portanto, o dinheiro vai começar a entrar nos cofres do Atlético Paranaense e, portanto, se calhar esta postura, e nós temos aqui, deixa-me aqui mostrar as declarações, é de Alexandre Matos, nós falámos com ele ontem, diretor executivo do Atlético Paranaense, e ele diz isso que estavas a mencionar, não temos a intenção de transferir o Bento, a proposta do Benfica foi recusada imediatamente, não estamos a precisar de vender, muito menos por valores abaixo do que vale um atleta do nível dele. Não falo de valores, mas a proposta foi irrelevante, que é uma palavra um bocadinho forte, nem sequer a analisámos. Portanto, aqui a desvalorizar um pouco a oferta do Benfica, que, Nuno, recordo-me, a primeira foi de 7 milhões de euros, salvo erro. Sim. Acho que o Benfica ia aproximar-se, o Benfica aproximou-se dos 10 milhões pretendidos pelo Atlético Paranaense. Eu recordo que o Atlético tem aqui tem a estratégia do Atlético passa por fazer do Bento a maior venda de um guarda-redes brasileiro, né? Superando o Alisson, que saiu para a Roma em 2016. Pois, portanto, esta é a postura do Atlético Paranaense para fora, para a imprensa e para dentro, acreditamos que seja a mesma. Há aqui também estas declarações de Bento, Nuno, não sei se concordas, porque a ideia que eu tenho do que já li e que já ouvi de Bento é que tem reforçado várias vezes que tem o sonho de jogar na Europa, mas também dá a sensação que não vai pressionar no sentido de forçar uma saída, porque, aliás, tem aqui esta frase que eu vou aqui aumentar, de não posso ser mais nada porque não seria cordial com a equipa pela qual estou a vestir a camisola hoje. Portanto, existe aqui um sentimento também de gratidão e de respeito pelo clube que representa, e acho muito bem, porque também é assim que deve ser, e portanto, apesar de haver este desejo de sair para a Europa, será um bocadinho aquela história de eu quero, mas entendam-se para eu sair a bem. Dá-me essa sensação. Mas olha, David, deixa-me só acrescentar em relação a estas declarações do Bento, que há quem veja aqui que é uma pressão. Não estica a corda, não... Sim, nunca deixa de reforçar que quer ir para a Europa. Isso exatamente, aí, é uma pressão, mas dentro dos limites, não é? Sem entrar em choque com o clube, com a sua entidade patronal nesta altura, não é? Portanto, é uma tentativa de pressão, mas dentro dos limites
sem entrar em choque com o Atlético Paranaense. Deixa-me também voltar um bocadinho atrás em relação a estas declarações dos responsáveis do Atlético. É normal que um clube que tem um jogador faça também valer os seus direitos e mostre também aqui uma tentativa de valorização deste ativo, não é? Portanto, também não mostrar que está desesperado para vender. Muito bem, este é o ponto de vista e o ponto de situação neste caso do Benfica Atlético Paranaense. Novidades certamente hoje, Nuno, amanhã, com esta viagem de Rui Pedro Brás ao Brasil. Aliás, deixa-me dizer-te que nós também escrevemos aqui neste texto, e portanto o texto tem todas as versões do que é que se passa. O texto termina com na Luz, acredita-se no sucesso da operação. Ou seja, apesar destas declarações, apesar de tudo o que acabámos de falar, o Benfica continua a acreditar que consegue fechar o negócio. Eu acho que só assim faz sentido a ida de Rui Pedro Brás ao Brasil. Não iria ao Brasil para vir de mãos a abanar, não é? Olha, já te falando nisso, deixa aqui dizer-te que o Jorge Baião tem aqui não é uma pergunta, acho que é uma informação, diz ele que o Benfica tem 3 guarda-redes em observação no Brasil, se Bento não vier, vem outro, seja no Brasil, seja onde for, eu também acredito, isso sim, obviamente. Sim, claro. Se não vier Bento, o Benfica terá outros alvos identificados. Claro, mal seria do Benfica se tivesse só um alvo identificado por uma posição, não é? Bento Aliás, Bento é prioridade, não é? Claro, sim. E Bento é a prioridade, como já escrevemos, daí obviamente esta investida, a proposta, a continuar a forçar e a tentar a contratação, a viagem de Rui Pedro Brás ao Brasil, neste sentido para tentar desbloquear a situação, seja para um lado, seja para o outro, que obviamente o Benfica e outro clube também, normalmente não faz quando se trata só de um jogador que está a ser observado. É um jogador que quer ser contratado, como vimos, por exemplo, no Sporting, e um caso recente de Gyökeres, quando o Viana e Frederico Varandas foram à Inglaterra para desbloquear a situação, é quando de facto querem mesmo um jogador e quando acreditam que podem fechar a contratação. Nuno, depois de Bento vamos falar, já está aqui a passar no rodapé, de outro jogador que está no Benfica, neste caso Morato, porque o Fulham de Marco Silva não desiste. Falávamos do Benfica insistir no guarda-redes, neste caso o Fulham também não desiste de Morato, neste caso já vai na terceira proposta, certo? Sim, na verdade isto demonstra o forte interesse de Marco Silva em contar com o central brasileiro. Acontece que o Benfica não está para aí virado e tem dado, e pela terceira vez deu uma nega ao Fulham, nem sequer fez uma contraproposta, disse só que não aceitava. Isto pode ter uma interpretação, pode obrigar o Fulham a subir a parada, não é? E não compromete o Benfica porque não apresenta números, portanto o Benfica não se compromete em vender o Morato, não põe números na mesa, portanto não se compromete com o clube inglês. Não é a primeira vez que o Morato suscita interesse no estrangeiro. Eu lembro que há um ano o Rennes também esteve aí para tentar contratar o brasileiro. O Benfica também não aceitou negociar, fechou as portas ao clube francês, manteve Morato, que, recordemos, começou a época como titular ao lado de Otamendi e só saiu do 11 devido a uma lesão. Depois, quando recuperou, já não conseguiu recuperar o lugar no 11, porque António Silva, de forma surpreendente, impôs no 11 do Benfica. Não fosse isso, e Morato teria voltado ao lugar ao lado de Otamendi. É um jogador jovem, esquerdino, isto faz dele já jogou na Liga dos Campeões, isto faz dele um jogador apetecível. Sim, tem esse pormenor, Nuno, do facto de ser esquerdino, que o diferencia dos outros centrais do Benfica. Obviamente, por si só, não é isso que torna Morato melhor ou pior, não é isso que se vai dizer, mas tem uma característica diferente que também os treinadores, neste caso também Roger Schmidt, aprecia o facto de ser um central canhoto que permite outras soluções, até também na construção do jogo. Esse contexto que fizeste, obviamente, dessa afirmação de António Silva, que depois se afirmou como titular do Benfica e afirmou-se também em dupla com o Otamendi, foi essa a dupla quase toda a temporada que tapou um pouco o caminho a Morato, mas a verdade é que o Benfica, e deixa-me só aqui recordar, Nuno, terceira oferta do Fulham, a proposta inicial 12 milhões de euros, depois subiu parada para 15 milhões, esta terceira oferta que estamos agora a falar
Não, porque foi rejeitada. Foi de 17 Uhum. milhões mais 1 Sim, milhão de bónus, portanto, 18 milhões de euros, porque o bónus seria, à partida, para ser um valor tão baixo, seria uma coisa relativamente simples, provavelmente, se calhar, o número de jogos, costuma ser os primeiros objetivos que os clubes colocam nas propostas. Neste caso, 18 milhões de euros, e o Benfica rejeitou. E é este dado que nós também trazemos, Nuno, que o Benfica não fez qualquer contraproposta, ou foi. seja, podia ter dito não, senhor, não queremos, mas se vocês derem 20, vamos imaginar, já Sim, aceitamos. Neste caso não há contraproposta porque não há interesse do Benfica em vender, foi. mas também sabemos que Nuno, quem faz 3 propostas pode fazer 4 Claro. ou não, mas também sabemos outra coisa, que é os clubes ingleses têm poder financeiro, resta saber se o Fulham vai subir a parada e portanto também é mais um tema para continuarmos a acompanhar aqui em relação neste caso a Morato. Vamos olhar para outros temas, Nuno, vamos voltar a falar da Benfica, se, por exemplo, também surgir alguma pergunta sobre Benfica e sobre o mercado do Benfica, até porque também já explicámos que neste caso o Benfica a prioridade é a questão do guarda-redes, a possibilidade de lateral direito, embora o Benfica também tenha o João Vítor, que está a ser adaptado, e portanto vamos continuar a olhar para outras questões de mercado. Deixem-me aqui avançar para a nossa edição do dia, porque temos aqui várias notícias. Vamos falar de Braga, vamos falar de Vitória de Guimarães, temos também, no caso do Sporting, Nuno, e podes ajudar-me também a comentar este tema, que é a questão do lateral direito, porque o Sporting parecia que tinha a situação resolvida com a contratação de Carmona, já falámos disso aqui várias vezes, não interessa agora recordar o que aconteceu, a transferência não aconteceu, e portanto aqui agora há um miúdo, o Leonardo Barroso, que pode ganhar uma vaga, pelo menos no estágio que o Sporting vai fazer agora em Lagos, embora o mercado continue a ser uma prioridade, que é Lemten, que está na lista. E atenção a este dado, deixa-me só dizer, Nuno, que não há proposta do Sporting, e essa é a informação que nós temos, porque ontem circulou uma notícia da imprensa ganesa de que o Sporting tinha feito uma proposta a rondar os 8 ou 10 milhões de euros por Lemten. A informação que o Record tem é que não existe proposta, embora, também é preciso dizer, que é um jogador que obviamente que está na lista, e também já o tínhamos dito. Sim, já está referenciado há algum tempo, depois de ter falhado o Carmona, pode ser um nome, um jogador a considerar. Não deixa de ser interessante que o Sevilha tenha partilhado fotos, e deixa-me aqui desviar um pouco do assunto. Força. Não deixa de ser tema, claro que sim. Assim, depois do chumbo em Alvalade, aparece a treinar com o Sevilha, com bola. O clube andaluz fez questão de partilhar fotos do jogador a treinar, e agora é o Cádiz que tenta a sua contratação. Sim, não foi claramente, não foi inocente da parte do Sevilha, Claro, até porque, como sabes, houve aqui 2 versões, o chumbo nos exames médicos, depois o desacordo de verbas, e nesta história toda o Sporting tem estado em silêncio, e é uma postura que obviamente tem todo o direito a ter. No caso do Sevilha, houve não só de fontes próximas do jogador, o Sevilha através de declarações do presidente, e depois com esse vídeo a chegada ao estágio para mostrar que Carmona estava a voltar e que ia treinar e que treinou, também para dar um sinal ao mercado que afinal não havia problema nenhum com o Carmona, na opinião do Sevilha, e por isso é que também está a caminho do Cádiz para jogar, porque não tem espaço no Sevilha. Também temos aqui essa notícia aqui ao lado, exatamente, Carmona treina e é alvo do Cádiz. Ainda no Sporting, atenção a esta notícia que trazemos no Record de hoje, Fataú é para vender, estará na lista de dispensados de Ruben Amorim, é uma notícia também do Record. O cenário preferido é o empréstimo, mas a venda não está descartada, e aqui a notícia é assinada pelos nossos colegas João Soares Ribeiro e também Vítor Almeida Gonçalves. O Sporting dá preferência a uma venda de Fataú nestas novas transferências, são as informações recolhidas pelo Record. Não está nos planos de Ruben Amorim, na segunda-feira vai apresentar-se na academia, e está neste momento o Sporting a descartar as opções por empréstimo, aposta mais na venda, para ter retorno financeiro. E há também aqui este dado que eu trago aqui para todos verem. A SAD Sporting pede uma quantia a rondar os 15 milhões de euros para negociar Fataú, que chegou ao Sporting há relativamente pouco tempo. Há também convites da Liga Portuguesa, mas obviamente que por este valor será difícil que algum clube em Portugal o consiga, tirando os grandes, porque 15 milhões de euros é um valor ainda considerável por Fataú. Não sei se queres dizer alguma coisa, Nuno, se podemos avançar, porque esta de facto é uma notícia importante do mercado do Sporting. Sim, é um jogador que prometeu, mas afinal
Vamos a ver, e o Sporting agora pretende vender mais esta pérola saída da formação. Então vamos ver. Vamos ver o que acontece com o Fatão. É uma notícia que Sim. está no Record de hoje e que também merece toda a atenção. Vamos olhar também para, e estou aqui à procura, de Alan Varela, Sim. porque tem sido tema na atualidade de Porto nos últimos 2, 3 dias. Há aqui 2 dados, Nuno, que é o Alan Varela quer mudar-se para a Europa, quer ser jogador do Porto, agrada-lhe a possibilidade de jogar em Portugal. Depois há outro lado, que se calhar o Alan Varela não gosta assim tanto, é que a proposta foi recusada, esta primeira proposta do Futebol Clube Porto, está aqui, informações do Record, 7,2 milhões de euros pela totalidade dos direitos, a valor da cláusula de rescisão é 13 milhões e meio, portanto ainda está aqui um bocadinho longe da cláusula de rescisão, e depois 15% de mais-valias numa futura transferência. Nuno, é um negócio que faz-me lembrar logo, salvas, não estou a comparar jogadores, atenção, para não me interpretem mal, porque eu já sei que às vezes os adeptos dos clubes acham que nós estamos aqui a comparar, não estou a comparar, mas é um negócio um bocadinho aqui semelhante ao de Enzo Fernandes com o Benfica, em que o Benfica conseguiu vencer a concorrência na altura pelo jogador então do River Plate, ofereceu 10, na altura fechou a transferência 10 mais 8 e deixou o River Plate ficar com uma percentagem que fez com que depois o River Plate fosse buscar mais dinheiro da venda para o Chelsea. E aqui há uns moldes semelhantes, porque às vezes é assim que os clubes portugueses não conseguem e contratar estes jogadores que já começam a dar nas vistas e que já começam a ter mercado na Europa com clubes com mais poder financeiro. Sim, deixa-me recordar que esse com o Enzo, o River acabou por ganhar os 8 milhões de euros de bónus, de variáveis, porque o contrato não chegou ao fim. Ele saiu antes de terminar o contrato, foram cumpridos 4 milhões de euros em objetivos, faltava cumprir 4, mas ao ser vendido, automaticamente esses 4 milhões foram também, na prática, foram cumpridos, portanto o River embolsou 18 milhões de euros. Ainda este negócio, o Alan Varela... faz-me lembrar um pouco o que se passa com o Bento, também aqui o Boca Juniors está a fazer valer os seus direitos, não é? Se bem que o Porto tem mais urgência, porque é um lugar nuclear no 11 de Sérgio Conceição. O Porto perdeu o Uribe, como sabemos, um jogador que foi fundamental nos Dragões nas últimas épocas, e há aqui uma certa urgência dos azuis e brancos em garantir o jogador do Boca Juniors, até para começar a integrar-se na equipa portista, sabendo que a Supertaça está aí à porta. Isto passa no instante e é preciso, o Porto precisa urgentemente de um jogador para essa posição. Volta a olhar para o mercado sul-americano, neste caso para o argentino, tendo identificado o Alan Varela como o substituto de Uribe. A primeira proposta foi recusada, mas o Porto, como Record adianta, está disposto a aproximar-se dos valores da cláusula de rescisão, 13 milhões e meio de euros, mais a tal mais os 15% da mais-valia numa futura venda. Portanto, é assim que os clubes portugueses têm seduzido, têm convencido os clubes sul-americanos, principalmente, até pela capacidade de potenciar esses jogadores e vendê-los por verbas superiores mais tarde, beneficiando também esses clubes, neste caso o Boca Juniors. No ano passado foi o River Plate, e assim que os clubes portugueses vão conseguindo trazer estes jogadores com qualidade e que enriquecem o nosso futebol. E deixa-me só acrescentar mais um tema, porque se bem se lembram que o que aconteceu com Enzo Fernandes, havia aquela questão além negocial de quando é que Enzo viria para o Benfica porque tinha a Taça Libertadores. A situação da Alan Varela não é muito diferente. Esta caixinha que nós temos aqui no jornal diz o Boca Juniors está interessado em resolver este processo cedo, obviamente desde que a proposta seja
do seu agrado. Há aqui outro dado que é, o Boca Juniors já está fora da luta pelo título, mas tem a Libertadores, que era o que acontecia com Enzo, e tem os jogos das oitavas de final da Libertadores em agosto, que é quando já arranca a Supertaça em Portugal, e portanto há aqui interesse em vender cedo para resolver a situação para o jogador também quer jogar em Portugal, mas o que costuma mandar nisto é o dinheiro. É questão depois do timing, porque com jogos na Libertadores e obviamente com o Boca com legitimidade para sonhar em tentar ir longe na competição, veremos se aqui o timing da transferência poderá ter algum impacto ou não, dependendo de até onde é que chega o Boca Juniors na Libertadores. O ano passado aconteceu isso com o Benfica e com o Enzo, mas depois o River acabou por ser eliminado e Enzo acabou por mudar-se para Portugal na altura em que o Benfica queria. Veremos se com Alan Varela este objetivo do Porto ter o jogador o quanto antes para tê-lo na pré-época e a preparar-se para a nova temporada, se o Porto consegue ter este jogador o mais depressa possível. Há aqui outros temas, Nuno, porque há aqui uma venda do Vitória de Guimarães que eu chamo aqui a atenção. O Bamba rende 9 milhões de euros, é a segunda venda mais cara da história do Vitória de Guimarães. A primeira grande venda, a maior de todas até agora, foi Tapsoba, na altura 20 milhões de euros, aqui, exatamente estou aqui a confirmar, para o Bayer Leverkusen. Bamba vai para o Qatar por 9 milhões de euros, mas é um valor muito interessante para o Vitória de Guimarães, que obviamente que é um grande clube em Portugal, com grandes adeptos, mas não está entre os clubes que mais vendem. Esses são sempre o Benfica, o Sporting e o Porto, mas também o Braga e o Guimarães já se começam aqui a aproximar de vendas muito altas, e esta de facto é uma grande venda para o Vitória de Guimarães. 9 milhões, David, mas ainda há uma verba em variáveis, portanto... De 5 milhões em objetivos, exatamente. Sim, portanto ainda poderá ser... não chega a Tapsoba, mas é muito bom, não é? Não deixa de ser uma boa verba para os cofres do Vitória de Guimarães, esta venda do Bamba, e é também reflexo da grande temporada que o Clube Minhoto fez na época passada, depois de todas as contrariedades, ter perdido algumas joias, ter um pouco, digamos, apostado em caras mais novas, em jovens, e sob o comando de Moreno conseguiu fazer uma temporada muito interessante, e isto pode também ter sido o reflexo dessa mesma campanha, e o Vitória perde agora o Bamba, o defesa que sai para o mercado árabe, e em contrapartida, eu não sei se querias também falar disto. Não, sim, do Nuno Santos, sim, porque é o que está na imagem, para também perceberem. Nuno Santos, penso que é uma boa contratação para a próxima temporada para o Clube Minhoto. Nuno Santos, jogador formado no Benfica, esteve emprestado para Paços Ferreira, Boa Vista, e agora volta a Portugal para o Guimarães. Já que falamos de Guimarães, falamos também de Braga, do Sporting de Braga. Ontem falámos daqui dele no Mercado Record da tarde, com esta foto exclusiva. Também investimento do Sporting de Braga, que também vende alto, vende caro, mas também já compra e investe. Salazar, até 2028, a troco de 5 milhões de euros, é o terceiro reforço mais caro do Sporting de Braga, uma aposta muito forte. Estas são imagens de ontem, imagens exclusivas do Record, na chegada de Rodrigo Salazar ao aeroporto do Porto. Ontem, é um jogador em quem o Braga acredita muito, daí os 5 milhões de euros neste internacional uruguaio, natural de Albacete, em Espanha, tem dupla nacionalidade. A terceira contratação mais cara do Braga, dizia eu, depois da Abel Ruiz, 8 milhões de euros, e que por este andar eu acredito que pode ser rentabilizado. E Bruma, que veio primeiro por empréstimo, foi contratado em definitivo, depois de meia temporada muito, muito boa no Sporting de Braga, contratado ao Fenerbahçe, e portanto há este investimento forte, porque são 3 contratações das últimas 2 temporadas, salvo erro. Portanto há também esta aposta do Braga em comprar caro, rentabilizar e depois vender. Já não são só Benfica, Sporting e Porto que fazem essas contratações e essas vendas altas. Nuno, vamos olhar também para lá fora, porque há notícias de portugueses que jogam lá fora, conhecidos por todos, neste caso José Fonte, porque havia a possibilidade, estava a ser discutida na altura, a renovação de contrato entre José Fonte e o Lille, jogador com 39 anos, não quer retirar-se, quer continuar a jogar. Ainda houve conversas para que o Lille, que
pudesse continuar no Lille, mas ontem surgiu a confirmação por parte do presidente que, apesar de haver um grande respeito pelo que José Fonte fez no Lille, foi campeão francês, conquistou uma supertaça, o projeto do clube não passa por ter José Fonte, passa por contratar um central que seja titular indiscutível, e o Lille considerava que o José Fonte já não seria esse jogador. Deixa-me só dizer-te também que há, e pelo que sei, já escrevemos isso no Record, interesse de Inglaterra, onde o José já jogou em Crystal Palace, West Ham, Southampton. Há interesse de Portugal, e também já falámos disso, do Estoril, no sentido em que, se José Fonte decidir regressar a Portugal, tem no Estoril uma porta aberta, há uma grande relação com o treinador Álvaro Pacheco, há boa relação com o Pedro Alves, diretor desportivo, e também não há obviamente também interesse de José Fonte de poder voltar a Portugal, até por questões familiares. Não é certo que seja o Estoril o sítio onde vai jogar na próxima temporada, porque também vai depender dessas possibilidades que tem em Inglaterra, em França e também, pelo que sei, na Bélgica, mas não deixa de ser Nuno, e vamos esquecer a idade, porque a idade não conta. O José tem 39 anos, mas está ainda a postos para pelo menos mais uma temporada, e está livre, que também ajuda muito quando chega a hora de contratar. Sim, e focar-se em um ponto importante da idade, não conta, porque temos aí, hoje em dia, não faltam aí casos de longevidade, desde logo o Pepe, que é que está aí para as curvas, né? No caso do Zé Fonte, é um ciclo que se fecha, como acontece em qualquer clube, com qualquer jogador, é um ciclo que se fecha. O Zé Fonte está agora livre e pode escolher o seu futuro em função das propostas que lhe aparecerem. Portanto, tem essa vantagem. Deixa o Lille, não renova, mas pronto, mas em contrapartida fica com o passo na mão e, em função das propostas, pode escolher o seu futuro. Penso que ainda tem para dar, ainda tem alguns anos para dar ao futebol. 39 anos, a caminho dos 40, mas vem de 5 épocas no Lille, e estava aqui a confirmar, com quase 200 jogos, 196 jogos, apenas 3 não foram como titular, portanto foi titular indiscutível nas 5 temporadas ao serviço do Lille, foi capitão, foi campeão francês, ganhou também uma supertaça. É preciso não esquecer que também é um dos jogadores que foi campeão europeu por Portugal em 2016. Tem um currículo que todos conhecem, embora não tenha jogado em Portugal, passou pelo Benfica e pelo Sporting, mas nunca jogou nas equipas principais, e ele já falou disso várias vezes, fez carreira lá fora e agora está livre. Veremos ou não se vai voltar a Portugal. Eu acredito que possa ser um assunto para resolver também um quanto antes. David, deixa-me só acrescentar, não sendo um jogador que nos lembremos de imediato, mas não deixa de ter um currículo interessante, né? Campeão europeu e francês. Portanto, tem todos os motivos para se orgulhar daquilo que tem feito no futebol. Sem dúvida, e com muitos anos em Inglaterra, e também no Southampton, me lembro, fazia dupla com Van Dijk, central do Liverpool. Em França também fez dupla com jogadores que depois deram o salto, o Gabriel Magalhães, que está no Arsenal, Botman, que está no Newcastle, e portanto fez uma carreira muito interessante em França e está livre. Para terminarmos, dizia eu, é um assunto que promete durar o mercado de verão quase todo, eu diria, porque Bernardo Silva, Paris Saint-Germain, Barcelona e Al Hilal são os protagonistas desta história de mercado, com o Al Hilal a assinar mundos e fundos a Bernardo Silva, como faz, ou como tem acontecido com os clubes da Arábia Saudita, com o Paris Saint-Germain também muito interessado, com o Barcelona muito interessado, mas sem a capacidade financeira do Paris Saint-Germain, e isso obviamente conta muito. E outro dado que também importa dizer, e às vezes não é tantas vezes mencionado como devia ser, porque o interesse é real dos três, Barcelona, Al Hilal e Paris Saint-Germain. O problema é que o City não quer vender, e portanto quem quiser comprar terá de investir muito dinheiro em Bernardo Silva. Não está em causa o valor do jogador, obviamente que não. Fez uma das melhores épocas da carreira agora, ou tem feito várias épocas a alto nível, esta última com a conquista do treble em Inglaterra, incluindo a Liga dos Campeões. Mas Nuno, eu também não sei se concordas, mas vai ser assunto para muitos dias de mercado, e veremos se sai ou não, porque tem contrato com o City até 2025, portanto, se o City não aceitar propostas, é a Inglaterra que tem de ficar. Sim, aqui é um dos dossiês que vai animar este verão. O Bernardo Silva aqui mostrar que é um
um dos grandes nomes do futebol mundial, e a agitar aqui o mercado de transferências. Temos o PSG endinheirado, temos o Barcelona, que atravessando as dificuldades que todos sabem, mas não deixa de ser o Barcelona, e da Arábia também, onde agora abunda, não falta dinheiro para contratações. Há aqui duas questões que importa pesar, que é a questão desportiva. Eu penso que o Bernardo Silva, este City está talhado para o Bernardo. Eu acho que o Bernardo, se fosse em termos desportivos, encaixa neste City que nem uma luva, mas depois também há a questão salarial e que pesa muito, e isso, para um jogador de futebol, sendo profissional, tem que também olhar para esse lado, por muito que sejamos românticos pelo futebol, mas os profissionais não podem descurar, até porque têm famílias, têm a sua vida, e é um aspecto importante, se bem que muitas vezes eu olho para o projeto, mas também falo de fora, não é? Analiso Claro. de fora e não estou na situação deles, dos jogadores, se bem que, e como dizia, e deixa-me rematar, desportivamente, acho que o Bernardo faria bem em continuar no City, mas pronto, tem que olhar pela vida, tem que fazer pela Claro. vida. E é um ponto interessante que tocas, não? Porque nós, como lidamos com muitos jogadores e falamos das notícias, às vezes ouvimos os comentários, que são, obviamente, legítimos mas porque é que este jogador foi para aqui, foi para ali, e todos nós temos a nossa opinião, e também, se calhar, olhamos para Bernardo Silva na Arábia e achamos que não faz muito sentido, porque é um jogador que ainda tem muito para dar no futebol europeu. Exatamente. Mas depois os jogadores, as decisões, a vida desportiva familiar diz respeito aos jogadores, as decisões que tomam, sejam boas ou más, e as consequências que aí advêm, sejam boas ou más, são os jogadores que têm que arcar com elas, e portanto a decisão é deles, e portanto eles é que devem decidir se devem ou não dar um passo destes. No caso do Bernardo Silva, aquilo que escrevemos e que também sei é que há a prioridade de ficar na Europa, mas obviamente que depois a Arábia às vezes consegue convencer até aqueles mais céticos que não queriam mudar-se para a Arábia Saudita, e temos vários casos de jogadores que estavam confortáveis na Europa em grandes clubes, a ganhar grandes salários, e que de um momento para o outro vimos que foram para a Arábia Saudita, e têm todo o direito de o fazer, porque cada um sabe da sua vida, e portanto temos que respeitar a decisão de cada um. No caso do Bernardo Silva, a prioridade de ficar na Europa, Espanha agrada-lhe, Paris Saint-Germain também lhe agrada, mas só isso não conta, porque o Manchester City e o Sr. Pep Guardiola não estão muito interessados em vender Bernardo Silva. Nuno, chegou ao fim o nosso Mercado Recorde de hoje, foi um gosto estar aqui contigo, a relembrar a quem nos está a ver, e são muitas pessoas, e obrigado por isso, porque estiveram aqui o tempo todo durante o nosso programa, deixar o convite para que voltem hoje às 7h30, e hoje começa sexta-feira, a edição da tarde tem a análise da Goal Point, com estatísticas e dados muito interessantes sobre os reforços. Hoje, por exemplo, vamos falar do Jurasek, porque ainda não tínhamos falado dele, porque entretanto foi contratado pelo Benfica, e vamos falar de outros jogadores que estão ou que podem estar a caminho de Portugal, e vamos, através dos números e com a análise especializada da Goal Point, perceber que os jogadores são e como é que podem encaixar nos clubes que os querem contratar. Portanto, motivos de interesse não faltam. Nuno, não sei se vai estar no direto da tarde, se não estiveres, estará alguém certamente para falar da Benfica, da Sporting e também do Futebol Clube Porto. Foi um gosto estar aqui consigo, e até uma próxima. Obrigado, bom dia. Ganha até 250 € em free bets. ESC Online é outro campeonato.